Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, essa é a nossa primeira aula aí, né? Que vai ser gravada para muitos alunos que não podem acompanhar ou têm dificuldade, para vocês seguirem aí o conteúdo, tá? Essa nossa primeira parte vai ser a Lei de Lavoisier, tá certo? Então, a nossa aula é Química, professora Patrícia. Então, vamos ver aqui a nossa próxima parte. Anthony Laurent Lavoisier. Aqui fala a data de nascimento dele, né? E a data que ele morreu. Então, tem aí, ó. Era um químico francês que em 1785 descobriu a lei de conservação da massa. Tá certo? O que é a lei da conservação da massa? Ó, lei de conservação das massas, que recebeu o nome de Lei de Lavoisier, em homenagem ao seu criador, que foi aqui, ó, químico francês, tá? Anthony Laurent Lavoisier. Esse cientista foi considerado o pai da química moderna, e sua lei se baseia no seguinte: Lavoisier fez inúmeras experiências nas quais pesava as substâncias participantes antes e depois da reação. Lavoisier verificou que a massa total, a massa total aqui do sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria no sistema fechado. Sendo assim, concluiu que a soma total das massas das espécies envolvidas na reação, que são os reagentes aí, é igual à soma total das massas das substâncias, né, produzidas pela reação, que são os produtos. Vou explicar para vocês melhor. Se a gente colocar dentro de um recipiente aqui o becker de vidro, que eu já mostrei para vocês como que ele é. Vou colocar aqui o Na, vou colocar o Cl. Então, eu coloquei esses dois reagentes. Quem é os dois reagentes? É o sódio e o cloro. Coloquei tudo aqui dentro, fechei esse ambiente, tá tudo fechadinho, eles estão lá dentro. Então, depois que eu misturei tudo lá dentro, o que aconteceu? Houve uma mistura entre eles e uma reação química entre eles. Então, antes era o sódio. Faz de conta, eu coloquei aqui 50% de sódio, 50% de cloro. E aí, liberou o quê? Liberou cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a mistura entre os dois. Então, pessoal, esse aqui antes, quando eu adicionei, chamava-se o quê? Chamava-se reagentes. E depois que eu misturei, que houve uma reação entre eles, aqui se chama o quê? Produtos. Não pode esquecer isso. Ou seja, no sistema fechado, igual eu fiz aqui, a massa total permanece constante, então é a mesma. Essa lei também pode ser enunciada pela a forma e a frase, né? Essa frase, vocês nunca se esqueçam dessa frase. Até vocês velhinhos, vocês vão lembrar dessa frase. Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade que eu coloquei de sódio com a quantidade que eu coloquei de cloro se transformou em quem? No sal de cozinha, cloreto de sódio, que são os meus produtos. Quando eu adiciono de princípio, é chamado meus reagentes. Depois, chamado meus produtos. Para compreender melhor a lei de Lavoisier, considere a experiência. Vamos fazer essa experiência então. Vamos colocar dentro do becker aqui, 65, igual tá falando assim, aqui ó, 65 gramas de zinco. Então, vamos colocar 65 gramas de zinco. E vamos adicionar também dentro de um vidro contendo 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, aqui 98 gramas de ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Eu adicionei tudo ali dentro. E em seguida, fecha o vidro. Então, vamos fechar o vidro aqui, ó. Vamos colocar uma tampinha no vidro. Tá tudo fechado, tá lacrado, então. Na reação química,
que ocorre entre as duas substâncias é a formação de sulfato de zinco. Ah, então vamos organizar isso aqui. Eu coloquei 65 gramas de zinco, mas coloquei também lá dentro 98 gramas de ácido sulfúrico, que é H2SO4. Esses dois eram meus reagentes. Foi os que eu coloquei primeiro. Depois, eles se interagiram entre si. Então, houve uma reação química aqui dentro. Depois que houve uma reação química e foi liberado 163 gramas de quem, pessoal? De sulfato de zinco. Sulfato aí, né? Sulfato de zinco. Então, depois que coloquei o sulfato de zinco, o que houve no final aí, pessoal? Então, esse aqui é chamado os meus produtos. Produtos, foi o que reagiu. Coloquei os dois reagentes, reagiram entre si, liberou sulfato de zinco e que são os meus produtos. Você viu que 65 mais 98 dá 163 gramas. Então, confirma essa lei aqui, ó. Na natureza, que a lei também pode ser enunciada pela forma da frase, né? Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Ah, então se nada se cria, nada se perde, então tem que dar a mesma quantidade no início que eu adicionei aqui dentro e para os meus produtos. Então tem que dar o mesmo valor. Olha só, é bom frisar que Lavoisier, que depois de Lavoisier enunciar esta lei, outros cientistas fizeram novas experiências que visavam testar a hipótese proposta por ele. E mesmo ao utilizarem balanças mais modernas, de grande sensibilidade, ou testes confirmaram o enunciado proposto. Agora considere o seguinte fato: quando um pedaço de ferro, olha o símbolo, Fe, é abandonado ao ar, vai se enferrujando, ou seja, vai sofrendo uma reação química. Quem vai sofrer essa reação química com quem, pessoal? Com ar. Se compararmos a massa do ferro inicial com a do ferro enferrujado, notaremos que esse último tem massa maior. Será que nesse caso a massa não se conserva? O que acontece é que os reagentes dessa reação química são ferro sólido e material gasoso proveniente do ar. Massa do ferro mais massa dos gases, que é o ar, que eu falei para vocês, a massa de ferro aqui mais o ar é igual à massa do ferro enferrujado. Porque o ferro enferrujado também são depósitos aqui de ar, pessoal. O sistema inicial é constituído por ferro e ar. Por ferro e ar, o inicial. E o sistema final pelo ferro enferrujado. O que significa ferro enferrujado? Ferro e ar. O aumento da massa efetivamente não existiu. Por essa razão, é necessário utilizarmos sistemas fechados para verificar a lei de Lavoisier. Tá certo, pessoal? Então, olha aqui quem era Lavoisier. Lavoisier era esse químico francês, né? O nome dele é Antoine Laurent Lavoisier. Ele nasceu aqui em 1743 e morreu em 1794. Por que os químicos da época eles não viviam muito e muito tempo? Porque eles ficavam em laboratório fechado, pessoal. Eles iam fazer os seus experimentos, eles não sabiam que tinha naquela época que tinha que fazer uma capela, que essa capela só tem um buraquinho aqui, ó, de colocar a mão. Então, você coloca as duas mãos e faz. Se for um experimento, você tá lá com o experimento aqui, foi colocado um ácido sulfúrico. Aí, você coloca a mão por aqui, manuseia. Ele tem uma chaminézinha aqui, ó, que ele vai sair totalmente esse ar ali, tá? E não vai vir no seu nariz, não vai te prejudicar. E nessa época aqui, ó, os químicos, eles viviam pouco. Eles viviam pouco por isso, porque não tinha aí os EPIs, né? Que são os materiais que vão me proteger quando eu estiver manuseando e fazendo algum experimento químico, tá certo?
Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente essa parte aqui, tá? Porque essa parte aqui, ela também pode vir assim, ó, que é o zinco, né? Opa, deixa eu colocar aqui a canetinha de novo. Aqui, ó, o zinco. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, zinco. Mais, eu tinha quanto? 65 gramas, né? Era 65 gramas. 65 gramas de zinco, mais 98 gramas de ácido sulfúrico, que é H2SO4. E ele liberou, você tá vendo a setinha? Houve uma liberação que de sulfato de zinco, que o valor total aí é de 163 gramas. Então, ele pode vir assim, ó, como uma equação química, tá, pessoal? Se vocês verem essa equação química, ó, antes da setinha aqui, ó, tá vendo aqui a seta? Antes da seta, são os meus reagentes. Depois da seta, são quem? Os meus produtos. Então, pessoal, vocês não podem esquecer disso aqui de jeito nenhum, tá? Que é o que fala aqui, ó, sobre a frase. Essa lei, ela é através de uma frase também. Qual frase? Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, se nada eu vou criar e nada eu vou perder, tudo se vai transformar. Então, se eu tenho 65 de zinco, eu vou somar com 98 de ácido sulfúrico, os dois vão reagir, só que no final eu tenho que ter a mesma quantidade. Por quê? 65 mais 98 dá 163. Tá certo, pessoal? Que fala que tudo se transforma, que nada vai se perder. E, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí a lei de Lavoisier, porque essa lei é muito importante. Vocês vão usar lá na frente, vocês vão usar muitas vezes aí na química, tá certo? Ó, um abraço aí a todos aí que participaram da aula, tá?